De um lado, Kong, o rei da Ilha da Caveira. De outro, o Zuko, um macaquinho que, embora seja criança, já tem 40 metros de altura. E se a gente colocasse esses dois personagens pra brigar e sair na porrada, quem sairia vitorioso? A experiência de batalha do Kong? Toma! Ou a estatura e a agilidade do Zuko? Bom, galera, é isso que a gente vai descobrir aqui agora nesse episódio de Quebra-Pau. Vamos lá! Olá, curiosos! Esse é o canal JB Curioso, eu sou JB. Se tu não me conhece, cara, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E bom, galera, pra quem não sabe, essa vai ser a nova série que eu criei aqui pro canal, que é o Quebra-Pau, onde a gente vai colocar dois personagens de franquias diferentes ou da mesma franquia pra brigar e se sentar na porrada. Vem afobado assim não, vem tranquilo. E ver quem vai sair vitorioso dessa batalha. E bom, galera, como a gente viu, o Kong, quando apareceu na Ilha da Caveira lá em 2017, ele era um titã que ainda tava em crescimento. Então, embora ele já parecesse um jovem adulto, ele tinha pouco mais de 31 metros de altura, o que tornava ele um pouco baixo pra sua idade. Ele é tipo aqueles adolescentes que demora, sabe, pra desenvolver, pra crescer. Esse é o Kong. Só que o que ele não tinha de altura, galera, ele tinha cara de brutalidade, porque dessa altura, nessa idade, ele já era uma máquina de combate. Ele poderia abater helicópteros com uma mão, enfrentar praticamente qualquer criatura da Ilha da Caveira, e era tão bom em combate que até improvisou o ambiente pra lutar contra os Skullcrawlers. Ele é inteligente, galera, ele usa o ambiente ao seu favor, assim como ele fez várias outras vezes no Monsterverse. E como a gente vê lá em Ilha da Caveira, o Kong, ele tem um estilo de luta bastante selvagem, bruto, direto e altamente calculado. Ele é inteligente, pô. Tanto que tem vezes que ele é tão inteligente que eu até me sinto burro de estar assistindo um macaco tão inteligente daquele, porque pra quem assistiu Kong Novo Império vai saber do que eu tô falando. O Kong ficou ultramente inteligente nesses últimos filmes. E graças a essa inteligência, ele conseguiu lutar contra vários predadores muito mais perigosos do que ele, incluindo o Skull Devil, né, que é o alfa dos Skullcrawlers. E bom, por essa razão, nessa idade, ele já era considerado o rei da Ilha da Caveira. Já do outro lado do ringue, temos o Zuko. Quando a gente vê ele pela primeira vez lá em Godzilla Kong Novo Império, ele era um jovem gorila com proporções ligeiramente desequilibradas, principalmente em comparação com o Kong, porque o bicho era bem cabeçudo, cara. Até parece que nasceu no Ceará. Muito feio! Além disso, ele é só o palito, né? As pernas e os braços bem fininhos e longos. E bom, isso é até um pouquinho estranho devido à sua altura, que é de 40 metros. E o que a gente percebe logo de cara quando a gente vê o filme é que o Zuko tem uma aparência de criança, ao contrário de Kong, que em Ilha da Caveira parecia mais um adolescente. E ainda assim, o Zuko em Novo Império já tem 45 metros de altura, quase 15 metros mais alto do que o Kong. Então, se a gente colocar um contra o outro em um combate, essa vantagem de altura, obviamente, é um fator a ser considerado. Mas, como diz um velho ditado, altura não é documento. Porque o detalhe crucial aqui, galera, é que apesar do tamanho que o Zuko tem, ele ainda é bastante inexperiente. O bichinho não sabe de nada ainda. Inclusive, no começo do filme, a gente vê ele bastante nervoso e medroso. Mas pensando bem, como ele poderia não estar, né? Sendo que a mãe dele foi morta na frente dele pelo Scar King. E bom, galera, sendo honesto, o Zuko teve um desenvolvimento de personagem surpreendentemente bom. Porque no final do filme, quando ele ganha a confiança do Kong, ele se torna bastante protetor com seu povo, né? Lutando contra os gorilas gigantes do mal, mesmo eles já sendo adultos e ele só uma criança. E também vamos lembrar que ele se tornou um fator decisivo bastante importante na derrota da Shimu. E agora você deve estar pensando assim, JB, para com isso, pô, o Zuko não vence o Kong na porrada. Não tem como, mesmo ele sendo mais alto do que o Kong da Ilha da Caveira. Será, curioso? A gente tá esquecendo de um detalhe muito importante, curiosos. Ele possui diversas características surpreendentes para alguém tão jovem. Primeiro, no filme a gente vê que ele tem uma resistência muito grande. Não vamos esquecer daquela cena que o Kong pega ele e usa como taco de beisebol para bater nos outros gorilão gigantes. E ainda assim, ele sai ileso, como se nada tivesse acontecido. E sem contar que ele também tem uma inteligência muito grande. E a gente vê um pouco dessa astúcia dele quando ele arma aquela armadilha, aquela emboscada pro Kong, lá no lago com aquela enguia aquática. E além disso, ele também demonstrou muita criatividade ao usar objetos como armas, atirar pedras e até levantando e empurrando o machado do Kong, que, pô, era quase do mesmo tamanho dele. E se isso não bastasse, ele também é ágil, rápido e capaz de saltar na cabeça do Kong, né? Dando a ele muita mobilidade e capacidade de surpreender adversários muito maiores do que ele. Mas tá, se a gente comparasse esses dois personagens diretamente, galera, parece que o Zuko tem vantagem de altura e velocidade, enquanto o Kong é mais forte, mais selvagem e muito mais experiência em combate. Aí não tem mérito, aí não tem como a gente discutir isso. O Kong, cara, passou a vida inteira lutando. Tudo que ele sabe, ele teve que aprender desde pequeno, porque como a gente viu no filme, o Kong, ele sempre foi órfão. Ele nunca teve alguém ali pra proteger ele, então ele teve que aprender tudo ali na base da raça, lutando sempre contra os predadores que queriam abater ele. Então assim, galera, a comparação é mais ou menos assim. É que nem você comparar
um lutador alto, só que sem experiência de luta, com um ex-lutador profissional baixinho de 1,50 m. Vou te matar agora. Vou te matar. Mesmo o cara sendo altão e não tendo experiência de lutar, ele tendo aquela vantagem de altura, porra, o baixinho ex-lutador profissional vai solar esse cara na base da técnica e da experiência. Então sim, galera, mesmo sendo mais baixo do que o Zuko, o Kong da Ilha da Caveira, tendo a experiência e mais brutalidade, venceria sim o Zuko numa batalha, num possível quebra-pau. Mas temos outra pergunta. E se o Kong adulto, que a gente vê lá em Godzilla e Kong Novo Império, enfrentasse o Zuko adulto? Aí a coisa já muda de figura. Mas também a gente entra na parte da teoria. Aqui não estamos falando mais de um Kong abaixo de 30 metros de altura, mas um titã com um pouco mais de 100 metros de altura. Embora tenha uma galerinha aí que talvez seja meio fanboy do Godzilla, considerem o Kong muito fraco, o Kong, galera, é um dos titãs mais poderosos do Monsterverse. Se tu não acredita em mim, clica aqui nesse card onde eu falo sobre os mais fortes monstros do Monsterverse. Clica aqui que vai aparecer aqui embaixo pra tu assistir depois, ok? Mas tá, galera, presta atenção que isso é muito importante. Olha os feitos do Kong. Ele já carregou o Godzilla segurando na força bruta, além de ter nocauteado o próprio God com a luva Beast. Toma! E como a gente já viu nessa franquia, ele tem bastante astúcia para usar o ambiente a seu favor, usa estratégias de luta para vencer cada inimigo diferente, ou seja, o Kong é força bruta com inteligência. E bom, mas entrando em teoria, como seria o Zuko adulto? Por enquanto a gente ainda não viu ele adulto em nenhum filme, talvez no futuro. Mas bom, galera, sem dúvida, uma das possibilidades é que ele sendo tão grande quando criança, ele pode simplesmente dobrar de tamanho em relação ao Kong quando ele tiver adulto, se tornando facilmente o maior monstro do Monsterverse. Mas bom, vou ser sincero com vocês, realisticamente eu acho que ele não vai crescer isso tudo não. Talvez ele fique mais ou menos do tamanho do Kong, ou sei lá, uns 10 metros maior do que o próprio Kong. Mas como a gente já viu nessa franquia e nesse vídeo, essa diferença de tamanho não é um fator decisivo pra ver quem vai sair vitorioso. Curioso, a gente tem duas possibilidades aqui. Se o Zuko crescer, porém sem tanta experiência assim de combate e de batalhas, talvez o Kong ainda ganhe do Zuko, mesmo com a diferença de tamanho. Ou o Zuko, quando crescer e se tornar um gorilão gigante e forte, assim como o Kong, e todo esse tempo ele tiver aprendido a experiência de batalha que o Kong ensinou pra ele, e todas as técnicas de luta que o Kong sabe, a gente pode estar falando aqui de um descendente do Kong que sim, pode facilmente superar e se tornar, talvez, o macaco mais forte da espécie dele. Isso é muito interessante, galera, porque nem o Godzilla, nem a Mothra, nem o Rodan, ou nem qualquer outro monstro do Monsterverse tem um discípulo. O Kong tem. Tudo que o Kong sabe, com certeza ele vai ensinar pro Zuko. E assim, quando ele crescer, ele pode se tornar o monstro mais forte do Monsterverse para proteger a Terra quando o Kong e quando o Godzilla não estiverem mais por aqui. E se ele realmente ficar maior do que o Kong, aí vai ser o combo perfeito. Tudo vai depender de como ele vai crescer, se ele vai crescer aprendendo os ensinamentos do Kong ou não. Mas eu quero saber de vocês, galera. E aí, comenta aí, vocês acham que o Zuko vai se tornar o monstro mais forte do Monsterverse? Vocês acham que ele tem potencial de superar não só o Kong, mas todos os outros, e inclusive até o Godzilla, que é o rei dos monstros? E ó, galera, já comenta aqui, ó, quem que vocês querem ver no próximo episódio do Quebra-Pau. Pode ser personagem de franquia diferente, de franquias iguais, tanto faz. A gente vai colocar aqui eles frente a frente pra sair no quebra-pau e ver quem vence. No mais, espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Muito obrigado aos membros. Se você não é membro ainda, se torne, porque você vai estar ajudando o canal e ainda assim vai estar garantindo benefícios exclusivos feitos especialmente pra você, membro. Enquanto não chega no filme novo do Monsterverse, clica aqui onde eu falo sobre o novo filme da Netflix, também de monstro gigante. Nesse caso, Troll da Montanha 2, cara, que tá incrível. Tchau, galera. Fui!